Assim, então, nós estaremos ouvindo aquilo que Deus tem para falar para nós, através do pastor Vanderlei. Queremos também agradecer pela sua família, a Rita, seus filhos, para que Deus esteja abençoando seus netinhos também, seu ministério e tudo que Deus colocou no coração dele para ser compartilhado conosco. Então nós vamos orar. Querido Deus, nosso Pai amado, nós queremos aqui exaltar o Teu nome, agradecer de forma muito especial, Deus, pela oportunidade que nós temos de expressar ao Senhor a nossa adoração, nosso louvor, a nossa gratidão. Obrigado, Deus, porque fomos alcançados pela Tua graça, recebemos a salvação em Cristo. Obrigado, Deus, pelo privilégio do chamado para o ministério. Obrigado, Deus, porque na ação do Teu Espírito Santo o Senhor nos traz a capacitação e todas as condições, Deus, para desenvolver, Deus, o ministério do Senhor. Muito obrigado, Deus, por todos os pastores que compõem a nossa seção fluminense. Muito obrigado, Deus, por todos que estão aqui nesta noite. Muito obrigado, Deus, pela vida do pastor Vanderlei, Deus, que tem sido instrumento do Senhor para abençoar, Deus, a nossa convenção, abençoar o nosso estado, o nosso país, ó Deus. Tem sido um instrumento, Deus, precioso do Senhor para fazer, Deus, a Tua vontade. Obrigado, Deus, porque Ele tem sido para nós, ó Deus, também um referencial, Deus, de dedicação, como servo do Senhor, Deus. Obrigado, Deus, pela vida dele, pela irmã Rita. Obrigado, Deus, pela vida do Jonas, Micael. Deus, abençoe, Deus, esta família, Senhor. Estenda, Senhor, sobre todos eles a Tua graça e a misericórdia, Deus, abençoando esta família. Obrigado pela Igreja Batista do Alcântara. E bem como, Deus, neste momento Ele seja o porta-voz do Senhor para cada um de nós. Oramos com gratidão no nome de Jesus. Amém. Luz presidente, pastor Samuel, demais colegas que integram a mesa que dirige os trabalhos de nossa ordem, prezados e ilustres colegas de ministério, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. É para mim um motivo de grande alegria me dirigir aos irmãos para compartilhar a palavra de Deus. Pela graça do Senhor, tenho feito isto por 33 anos, porque sou pastor há 33 anos, pregando a palavra de Deus nesse tempo. Nunca deixei de estar atuando efetivamente no ministério, e por 10 anos passei no mínimo um desafio muito grande que Deus me proporcionou. Com 32 anos, eu fui eleito pela primeira vez para presidir esta ordem. Era a Ordem dos Ministros Batistas do Estado do Rio de Janeiro. Foi o último ano, porque nesse tempo, por deliberação da ordem, nós abrimos mão da personalidade jurídica para nos tornarmos uma seção da Ordem dos Pastores Batistas no Brasil. Com 33 anos, no ano seguinte, eu fui eleito presidente da convenção. E nesse tempo tenho servido ao Senhor. Hoje tenho 57 anos.
Dou graças a Deus pelo que Ele tem feito comigo e pelo que tem feito através de mim. Amo a Igreja de Jesus. Respeito o ministério, porque vejo o ministério como um instrumento divino, compartilhado com os humanos. E que honra receber esta incumbência do Senhor. Mas muito mais do que uma honra, é uma responsabilidade imensa, porque é necessário corresponder com aquele que em nós confiou. Todos os dias eu oro a Deus, pedindo a Ele que guarde a minha vida, para que eu nunca envergonhe o Evangelho do Senhor. Pastor Josias, olhando para a vida do Senhor, com 65 anos de ministério, e como conhecemos o irmão, com a sua vida sempre digna da vocação do Senhor, é motivo de muitas graças a Deus. E eu espero em Deus que todos nós, temos aqui obreiros que estão caminhando aí para, alguns com 50, pastor Edgar, pastor Geraldo caminhando para lá, e outros obreiros. Nós somos gratos a Deus, porque os irmãos têm combatido o bom combate, os irmãos têm militado a boa milícia da fé, os irmãos têm se portado como operadores do Evangelho, trabalhadores ou braçais da lavoura de Jesus Cristo. Os irmãos têm honrado, e não existe nada mais gratificante do que apresentar-se ao Senhor, honrando a suprema vocação. E nesta noite fica o desafio para todos, especialmente aqueles que estão iniciando a carreira ministerial. Realmente não é difícil começar, difícil é permanecer. Para nós honrar a Jesus, amar a Igreja de Jesus, portar-se de forma digna da vocação do Senhor e entregar a Ele, reconhecendo que nada foi feito por méritos ou competência particular, mas tudo feito foi por misericórdia dele, por graça dele, por qualificação dele mesmo. Eu quero, irmão presidente, falar sobre um assunto à luz do texto da palavra de Deus, o texto de 2 Samuel, capítulo 12. Desejo falar sobre alguns descuidos que geram lastimáveis consequências, cuidados que precisamos ter para não fazermos certas coisas que trazem consequências irreparáveis, descuidos que geram lastimáveis consequências. O texto sagrado assim nos diz: o Senhor enviou Natã a Davi. Quando ele chegou, disse a Davi: numa cidade havia 2 homens,
um rico e outro pobre. O rico tinha rebanho e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela crescera com ele e com seus filhos, comia da sua porção, bebia do seu copo e dormia em seus braços. E ele a considerava como filha. Certa vez, um viajante chegou à casa do rico, mas ele não quis pegar uma ovelha sua ou um boi seu para dar de comer ao viajante que o visitava. Assim tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. Então Davi se enfureceu por causa daquele homem e disse a Natã: assim como o Senhor vive, o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá restituir 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem compaixão. Então Natã disse a Davi: esse homem és tu. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul, e te dei a casa e as mulheres de teu Senhor. Também te dei a nação de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal aos seus olhos? Tu matastes à espada Urias o Heteu, e tomaste para ti a sua mulher. Sim, tu o mataste com a espada dos amonitas. Agora a espada jamais se afastará da tua família, porque me desprezaste e tomaste para ti a mulher de Urias o Heteu. Assim diz o Senhor: da tua própria família trarei o mal sobre ti, tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, e ele se deitará com tuas mulheres à luz do dia. Pois tu o fizeste em segredo, mas eu farei o que disse perante todo Israel e à luz do dia. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, por isso não morrerás. Mas visto que com esse ato deste motivo para que os inimigos do Senhor blasfemassem, o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para casa. Depois o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e ela, a criança, adoeceu gravemente. Davi buscou a Deus em favor da criança, observou um rigoroso jejum e, recolhendo-se, passou a noite toda
deitado no chão. Então os oficiais do palácio se puseram ao lado dele para o fazerem levantar-se do chão, mas ele não quis e não comeu com eles. 7 dias depois, a criança morreu. Mas os servos de Davi temiam lhe contar que a criança havia morrido, pois diziam: enquanto a criança estava viva, falamos com ele, mas ele não nos deu ouvidos. Como lhe diremos que a criança morreu? Ele poderá fazer alguma insensatez. Davi, porém, percebeu que seus servos cochichavam entre si e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou a seus servos: a criança morreu? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, pôs óleo aromático e mudou de roupa. Então entrou no santuário do Senhor e adorou. Em seguida foi ao palácio, pediu comida e depois de servido comeu. Senhor Deus, lemos a tua palavra, pedimos-te aplicá-la ao coração de cada um de nós nesta noite. Desejamos ser guiados pelo teu Espírito na mensagem desta hora. Fala comigo e com os meus amigos, colegas de ministério. Fala conosco nesta hora, Senhor. Que a tua voz seja ouvida através da minha voz, e que a mensagem do Senhor chegue aos irmãos através deste sermão. Colocamos-nos todos à disposição do Senhor. Aquieta o nosso coração, tranquiliza o nosso ser e fala-nos. É com alegria, Senhor, e com muita gratidão que oramos ao Senhor e oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Prezados irmãos, a nossa vida é uma realidade marcada por momentos adversos, momentos bonitos, maravilhosos, expectativas grandiosas, mas também a nossa vida, ela é marcada por percalços, momentos aflitivos, situações inimagináveis. E nenhum de nós pode dizer: comigo será assim, porque a vida de nenhum de nós é um projeto construído, é um projeto acabado. A nossa vida é um projeto em desenvolvimento. A palavra então é suplicar a misericórdia de Deus. A palavra de ordem então é pedir os favores do Senhor, a sua compaixão, para cumprirmos com a nossa missão, sem decepcionarmos àquele que para a missão nos comissionou. Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem sensível a Deus, e nós conhecemos sobre a sua primorosa existência, conhecemos também sobre o seu primoroso ofício que recebera do próprio Deus.
mas ele cometeu alguns descuidos que foram lastimáveis para a vida dele. Começo mencionando sobre a lealdade. Lealdade precisa ser ponto de honra na vida do ministro de Deus, porque a lealdade é ornamento do caráter, e um ministro de Deus precisa ser leal. A lealdade fala de decência, a lealdade fala de postura digna e também retidão. E essas coisas todos nós esperamos que elas estejam enfeitando ou presentes na vida e nas ações daqueles que foram chamados pelo Senhor para a nova missão, para a obra mais excelente, para a honrosa vocação. Infelizmente, Davi falhou quanto à lealdade. Infelizmente, foi desleal. Um homem que era seu amigo, que lutava pelo reino, por ele o rei e por sua família. Por não conseguir conter o seu desejo, ele planejou eliminar um súdito honrado, um súdito digno e um súdito leal. Agora entra em cena o profeta Natã. Entra em cena o profeta Natã, enviado de Deus a Davi para confrontá-lo com o seu pecado. E Natã, ele usa uma parábola para anunciar e também para revelar a verdade à consciência do rei. O que ele fez do Senhor, e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, com o pecado em duplicidade, adultério e assassinato. Mas antes de fazer mal a Urias, antes de amar todas as coisas, ele falhou com Deus, porque desprezou a palavra de Deus. E quando se despreza a palavra de Deus, quando se entra em declínio no temor a Deus, e quando se falha com Deus, o resultado não pode ser diferente. É o pecado que começa a fluir, proliferar e marcar profundamente a vida, ficando claro que todo pecado é um mal contra Deus. Mas Davi o arrependimento, o perdão do Senhor e a plena restauração em sua vida. Ele não morreu. A justa penalidade do seu pecado, ela foi suspensa pelo Senhor, mas as consequências ele amargou de forma lastimável. A vida o Senhor preservou, a penalidade o Senhor suspendeu, mas as consequências ele teve que amargar. Daí todo cuidado é imprescindível. Todo cuidado é imprescindível. E nesta noite
Quero falar então de cuidados que geram lastimáveis consequências. À luz da realidade vivida por Davi, o primeiro descuido é a falta de limites à amizade. Este é um descuido que tem levado muita gente para o precipício. Não existe nada melhor do que a amizade. Amizade faz muito bem, é agradável, mas o excesso, o exagero na amizade pode comprometer e compromete e complica em si. Davi era amigo de Urias, mas soube respeitar a privacidade da casa do seu amigo. E não existe amizade que conduza a excessos de desrespeito à privacidade do outro. Davi invadiu com os olhos um recinto que deveria ser por ele considerado sagrado. Era a casa de Urias. Onde deveria estar Davi? Naquele período de primavera, deveria estar na guerra, mas ele não foi à guerra. Deu a incumbência ao general e ele ficou no palácio, dormindo até mais tarde. E depois de ter descansado no palácio, ele sobe ao terraço e, olhando para onde imaginou olhar, a casa de Urias foi o alvo do seu olhar. E quando ele foca no alvo, que era a casa de Urias, ele se sente atraído pela visibilidade alcançada por seus olhos. E ali agora, dando vazão aos desejos, ele dá o passo seguinte, ele pede as informações. Tendo as informações, deixou de ser inocente. Ele era detentor de todas as informações para as suas decisões. E ele não decidiu por descer e por comportar-se como um homem sério de Deus. Ele não fez essa opção, mas ele não colocou limites. Ele faltou com limites à amizade. E é assim fazendo, então comete aquele desatino. A amizade não pode ferir a individualidade. A amizade não pode constranger. A amizade não pode constranger o gênero humano ao desrespeito, à desvalorização de si mesmo, de forma alguma. Um filósofo espanhol, Juan Luis Vives, ele disse que o sal da vida é a amizade. Mas quando não se põe limites à amizade, salga-se a vida, estraga-se o paladar da vida. E nós, pastores, precisamos tomar muito cuidado, porque devemos cultivar amizades, devemos valorizar as amizades, mas devemos colocar limites, porque amizades sem limites é uma porta aberta para os desatinos. E o pastor precisa ser um homem cuidadoso, um homem que entenda que a amizade é o sabor da vida, mas a amizade sem limite pode trazer um contratempo enorme à própria vida. Quem não coloca limites na amizade
pode ser surpreendido por consequências lastimáveis, adultérios, vingança, tragédias, dores diversas. E nós temos visto isso na vida de muitos que descuidaram-se quanto ao quesito limites na amizade. O verdadeiro amigo não invade o espaço. O verdadeiro amigo respeita o espaço do outro. Mas aquele que é espaçoso utiliza-se da chamada amizade para construir as suas alternativas, e muitas delas alternativas perniciosas, descuidos que geram consequências lastimáveis. No versículo 4 nós percebemos que um outro descuido que gera lastimáveis consequências é efetuar escolhas movido pelo desejo. Efetuar escolhas movido pela vontade, pelo desejo. Eu quero citar aqui um exemplo clássico. Estavam caminhando Abraão e Ló. E nós conhecemos a história bíblica, e os pastores deles tiveram dificuldades, passaram a experimentar uma caminhada conflituosa, uma relação conflituosa. E Abraão então disse: você escolhe. A escolha que você efetivar, eu então seguirei para o lado oposto. E Ló correu os olhos. Depois de ter corrido os olhos, ele deve ter pensado: o meu tio é meio tolo. Diante de tudo que está à vista, me mandar escolher. E ele então viu o bonito, o mais atraente, o mais agradável, o melhor. E ele disse: é por aqui que vou, e vou me dar bem. Os olhos sintonizaram com o desejo de estar bem, de se dar bem. Os olhos sintonizaram com aquelas passagens, aquelas campinas maravilhosas. E ele desejou progredir, prosperar. Ele não pensou em mais nada. E ele foi para lá. E o resultado nós conhecemos. Mas Abraão foi para onde Deus o mandou, e acabou ficando com tudo. A escolha promovida pelo desejo é uma escolha perigosíssima. Interessante, meus irmãos, que é muito comum o ser humano ir pela visibilidade, o ser humano decidir por aquilo que lhe é agradável e atraente. É muito comum, diante das oportunidades, alistarmos aquelas que são as mais robustas, as de maior visibilidade, e caminharmos por elas. Mas nem sempre aquilo que os olhos desejam termina bem. Nem sempre é projeto de Deus aquilo que é objeto do nosso desejo. É por isso que descuido gera lastimável consequência. Efetuar escolhas motivado pelo desejo. O que nos atrai, o que nós gostamos, o que nos chama a atenção, pode ser um instrumento de grande perigo em nossa vida. Ninguém se complica
com o que não gosta. Ninguém se complica com o que não acha bonito. Ninguém se complica com aquilo que não tem uma expressiva visibilidade. O perigo está aí. O perigo está por perto daquilo que nos encanta. O perigo sempre vai estar por perto daquilo que nos encanta. Portanto, todo cuidado com o desejo. Ele precisa ser freado e refreado pelo temor a Deus. Ele precisa ser contido pelo dever da função concedida por Deus. Porque em muitos momentos o pecado expressa temor a Deus, falta de temor a Deus, mas expressa também a ambição dos olhos humanos, o desejo de se dar bem a qualquer custo. Trago aqui uma outra observação. Por que o pecado entrou no mundo via Jardim do Éden? Porque passeavam em um lugar proibido. Porque aproximaram do que Deus disse que não se aproximasse. Porque na verdade começaram a circular por perto do perigo e usaram mal a liberdade que Deus concedera, e o estrago foi grande. Davi, naquele momento que olhou para Batseba, Davi não pensou em mais nada, só pensou naquele momento. E nós devemos tomar muito cuidado com os momentos, porque todo momento passa, mas todo momento será sucedido por uma realidade, e às vezes, por causa de um momento, amargamos uma realidade dolorosa. Davi pensou apenas no seu momento, esqueceu-se de projetá-lo para o futuro. Se tivesse pensado nas consequências, ele não teria tomado em hipótese alguma. Se ele pensasse nas consequências, ele não teria tomado aquela decisão. Irmãos queridos, colegas respeitados, quando o desejo nos motiva, sempre as decisões são egoístas. Quando o desejo nos motiva, as decisões são egoístas. Tinha tantas mulheres e foi tomar a de quem tinha somente uma escolha infeliz. Devemos aprender aqui que as nossas escolhas, elas precisam ser pensadas e não motivadas por desejo. As nossas escolhas precisam ser totalmente vasculhadas por uma boa reflexão. As escolhas precisam ser pensadas. Devemos consultar a Deus antes de tudo, antes de qualquer coisa. É saudável também ter um mentor, ter alguém de confiança, um homem de Deus, um ancião no sentido de dignidade de vida, um conselheiro abalizado para nos ouvir e nos ajudar em alguma escolha. Uma vez, logo no começo do meu ministério, eu precisava tomar uma decisão e eu não estava conseguindo. Procurei um pastor da cidade, um homem de Deus, um homem muito simples, um homem sem nenhuma cultura formal, mas um homem de uma sabedoria especial. Pastor Israel da Silva Alecrim.
procurei o pastor Israel. Quando eu terminei de contar o meu dilema e dizer a ele a necessidade que tinha em concluir aquilo o mais rápido possível, ele olhou para mim e disse: quantos anos tem o seu pai? E eu pensei de pronto: o que papai tem a ver com isso? Pensei mesmo. E eu disse: quantos anos tinha meu pai? Ele disse: o seu pai contou a você as histórias da infância dele? E eu então falei de novo comigo: o que a infância do meu pai tem a ver com isso? Pensei. Eu disse algumas coisas. Ele disse: o seu pai contou que eles tinham dificuldades? Eu disse sim. Eu disse sim. E ele disse: quais eram as dificuldades? Eu citei algumas. Ele disse: no Natal lá em casa era assim mesmo. Nós ganhávamos uma calça no Natal, e às vezes no Natal seguinte não tinha como o papai dar outra, e a gente ia para o Natal seguinte com a calça no meio da canela. E ele virou-se para mim e disse: faça o que tem de fazer, porque a sua calça está curta. A resposta estava aí, e eu entendi no momento: a sua calça está curta. Faz o que tem de fazer, porque é a calça adequada para o homem. Sabedoria, dependência de Deus, vai além da cultura, permite utilizá-la para aplicá-la de maneira objetiva para abençoar, mas sem dependência de Deus, o que se tem pode entreter, pode fazer, pode ser observado como máximo, mas não vai produzir algo que seja consistente. É preciso fugir de qualquer escolha, se não houver tempo para pensar, pelo menos de se perguntar quais as consequências que isso vai me trazer para o amanhã. Nossa vida tem valor e não pode ser tratada com irresponsabilidade como se fosse qualquer coisa. Isso, consequências, descuido que geram consequências lastimáveis, efetuar escolhas motivado pelo desejo. Mas também um outro descuido que gera consequências ou lastimáveis consequências é ser precipitado no falar. E pastor não pode ser, perdão da expressão, de língua solta. Pastor tem que ser um homem contido. Pastor precisa aprender a ouvir e pensar no que vai falar, porque quem fala demais, a Bíblia diz, e eu creio, quem muito abre os seus lábios tem perturbação. É um descuido que gera lastimável consequência, ser precipitado no falar. Quantas vezes estragamos as coisas em casa, no trabalho, na escola, na universidade, na igreja, porque não temos paciência para aguardarmos o melhor momento de falar. E é interessante, irmãos, quando estamos aborrecidos, não é este o momento de falar. Quando estamos tristes, não é este o momento de falar, porque quando falamos motivado pela tristeza ou pelo aborrecimento, as nossas palavras serão recheadas de nossas emoções.
e o estrago geralmente precisará ser desfeito adiante quando se pode desfazer. É um descuido que gera uma consequência terrível: não ser contido de lábios, o ser precipitado no falar. Achamos que falar é honroso, enobrece, demonstra controle, capacidade e domínio da situação. Nos esquecemos que a recomendação bíblica é para ouvir. Jesus sempre falou muito alto quando estava em silêncio. E Provérbios 17:28 nos diz que calado até o tolo passa por sábio. Não podemos confundir falar com o ser precipitado no falar. Este estará sempre refém de suas palavras. Davi descuidou, porque quando ouviu Natã, ele não pensou, ele não parou, ele teve uma voracidade imensa ao verbalizar o veredito, e ele estava acostumado com o veredito. E aí está o perigo. Nós, os líderes, temos que tomar decisões, temos que dar os vereditos. Nós temos o microfone nas mãos e às vezes, motivados por essas coisas, falamos destemperadamente, extemporaneamente, e nos tornamos precipitados. E a precipitação da palavra é um descuido que gera consequências lastimáveis, porque uma vez proferida a palavra, jamais ela retornará. Cuidado, pastor Vanderlei, cuidado todos devemos ter. Davi, quando confrontado por Natã, ele não se aguentou, soltou de pronto o veredito ao dizer: o homem que fez isso deve morrer. Dentro do contexto da língua do Antigo Testamento, dentro do contexto da língua do Antigo Testamento, foi como Davi dissesse: este homem é um filho da morte, este homem é um filho da morte, e o filho da morte está sentenciado a morrer. Natã então olha para ele e diz o seguinte: este homem é você. Aí ele se calou. Aí ele se calou. Deveria ter ficado calado antes, talvez falasse agora, mas porque falou antes, precipitadamente, agora calou-se. E ele então calado, ficou calado, porque passou a ouvir uma exposição de seus equívocos e do seu desatino e das imediatas consequências. Ele demonstrou autonomia e foi corrigido por isso. Quando o profeta disse o que Deus falou: se o que você recebeu fosse pouco, ou se você achasse que o recebido foi pouco, você deveria ter pedido que eu lhe daria muito mais. Mas você não podia avançar o sinal, desprezou a palavra do Senhor, fez o que era mal aos seus olhos. A falta da palavra embrutece o ser humano. E aqui, meus irmãos, colegas, nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós lidamos com a palavra, nós lidamos com a Bíblia, a suficiente palavra de Deus,
nós lemos todos os dias, nós meditamos todos os dias, nós pregamos inúmeras vezes na semana, nós utilizamos a palavra para as nossas reflexões. É preciso tomar muito cuidado para não perder o respeito à palavra, para não perder a reverência, para não deixarmos de lado a palavra, porque em muitos momentos as demandas da igreja são enormes e as demandas do reino também, e se descuidarmos, só por colocamos as mãos na Bíblia para pregarmos, e aí vamos ficando embrutecidos, e quando se distancia, se despreza, se menospreza a palavra, os olhos vão ficando turvos das coisas espirituais, e aí a prática é danosa. A falta da palavra embrutece. Tu mataste teu amigo com a espada dos amonitas, e por consequência a espada ferirá a sua casa, e a vergonha abaterá o seu coração. Estou caminhando para terminar, Senhor presidente, e quero mencionar um outro descuido que gera lastimável consequência: é agir sem compaixão, é não levar em conta as perdas, os sentimentos e o sofrimento dos outros. Ele não levou em conta a família de Urias, não levou em conta ninguém, nem nada, foi indiferente ao valor do outro, indiferente ao outro. E aqui, meus irmãos, lamentavelmente, nós percebemos que algumas pessoas, elas sentem-se felizes com o sofrimento dos outros. É como se festejassem a desgraça do outro, a dor do outro. A igreja tal está passando por um problema, é alvo dos comentários de todos, e vão expondo mais as pessoas. É ser pobre demais, é ser miserável quem deseja ou quem festeja o infortúnio alheio. Não dá para comemorar problemas dos outros, não podemos agir como ímpios. Davi agiu sem compaixão, e o resultado foi doloroso em sua vida. Um equívoco terrível, um descuido que causou uma dor profunda a ele. Ele não pensou. E eu termino dizendo o último descuido que gera lastimável consequência. Versos 14 a 20. Com o que não é projeto de Deus. Encantar-se com o que não é projeto de Deus. A monarquia era projeto de Deus para ele, o reino era projeto de Deus para ele, a família era projeto de Deus para ele, o exercício da função era projeto de Deus para ele. Não deveria ter desejado o que Deus não desejou para ele. Ele não deveria ter desejado o que Deus não desejou para ele. Nós estamos inseridos no projeto de Deus. Ministério é projeto de Deus. Tomemos cuidado para não cairmos nesse descuido de nos encantarmos com o que não é projeto de Deus. Ele não deveria
não desejou para Ele. Quando os nossos olhos desviam-se de Deus, começamos a perceber outros projetos, até bonitos, Batseba, mas não passam de ciladas, não passam de portas abertas para a ruína e para o sofrimento. Quando o que temos nas mãos não tem a aprovação de Deus, nós rapidamente veremos o seu fim, e os outros assistirão o nosso fracasso. Davi queria Batseba, não era projeto de Deus para ele, teve, só que o filho ele perdeu, e ali diante de todos ele passou por uma humilhação. Os anciãos e todos viram o seu fracasso, porque abraçou para a sua vida um projeto que não era o de Deus para ele. Prezados colegas, que Deus nos livre dos descuido da falta de limites à amizade, descuidos da falta de limites na amizade, o descuido de efetuar escolhas motivadas pelo desejo. Que o Senhor nos livre também, nos livre exatamente de uma realidade triste, agir sem compaixão. Que o Senhor nos livre do encanto por aquilo que não é projeto de Deus para a nossa vida. Os descuidos podem ter consequências que nos ferirão para sempre. Os descuidos podem trazer consequências que nos ferirão para sempre. Portanto, vale a pena pensar um pouco sobre os limites, as escolhas, o falar e o que queremos, se faz parte ou não do projeto de Deus para a nossa vida, sabendo que toda a nossa decisão ela vai nos marcar para sempre, vai nos marcar positiva ou negativamente. Tomemos cuidado, porque tem descuidos que geram consequências lastimáveis consequências. Que Deus nos mantenha no foco do projeto de Deus para nós. Que Deus nos abençoe. Amém.